O vídeo é baseado em fatos reais. Apresenta um relato verdadeiro com nomes e detalhes alterados para preservar a privacidade. É difícil imaginar o que se passa na mente de alguém que carrega o peso de um crime tão grave. As consequências não recaem apenas sobre a vítima, mas também sobre o próprio culpado. E, por mais que a justiça terrena possa castigar, será que existe uma justiça maior, um acerto de contas além desta vida? Acordei numa manhã com uma dor de cabeça terrível. Era só mais um dia na prisão, depois de 10 longos anos cumprindo uma pena de 30 anos. Fui condenado por vários crimes, mas o pior deles foi ter matado meu próprio irmão. Nunca tive problemas em admitir isso. Foi uma briga estúpida, provocada por uma noite de bebedeira e drogas. Um desentendimento bobo e, num momento de fúria, eu o esfaqueei 3 vezes. Ele morreu ali, nas minhas mãos. O que faz um homem tirar a vida de outro? No caso deste assassino confesso, o motivo não parece importar. O arrependimento o acompanhava desde o ato. Mas será que o arrependimento basta para redimir uma alma que cometeu um ato tão imperdoável? Depois disso, eu nunca mais fui o mesmo. O arrependimento me consumia, noite após noite. Sonhava com ele constantemente, sempre em cenários sombrios. Ele me chamava, gritava, como se estivesse preso em algum lugar de onde não conseguia sair. Os sonhos que ele tinha não eram simples pesadelos. Eram chamados, ecos de uma alma aprisionada. Seu irmão não descansava. Estaria o espírito da vítima preso em algum lugar, esperando um desfecho que ainda não havia chegado? A culpa o seguia, dia e noite. Mas o arrependimento nem sempre é suficiente quando o perdão não foi concedido. Naquela manhã, a dor de cabeça estava insuportável. Parecia que tinha uma pedra dentro do meu crânio. Chamei os carcereiros, pedi ajuda. Enquanto me levavam para a enfermaria, perdi a força nas pernas. Mal conseguia me mover. Então ouvi o enfermeiro dizer: "Chama a ambulância, urgente. Ele está tendo um AVC." Eu sabia que minha situação era grave, mas, sinceramente, não me importava. Se eu morresse ali, naquela hora, seria o fim de toda a dor. Eu nunca acreditei que houvesse algo além desta vida. Quando alguém se encontra à beira da morte, o que sente? Será que há alívio, um desejo de escapar da culpa, da dor? Neste momento, ele não via sentido na vida. Para ele, a morte seria apenas o fim do sofrimento. Mas o que ele não sabia é que a morte, muitas vezes, é apenas o começo de uma nova jornada. Na ambulância, eu mal conseguia mexer. Só sentia a máscara de oxigênio sobre meu rosto e olhava fixamente para o teto. Meu corpo estava preso, mas minha mente estava totalmente consciente. Quando chegaram ao hospital, lembro apenas de ser retirado da ambulância. E então, de repente, eu estava de pé, na porta do hospital, sem entender como. Vi uma pessoa idêntica a mim sendo levada em uma maca. Segui, curioso, mas também confuso e inquieto. Eles o levaram para uma sala, e quando tentei entrar, um homem vestido todo de preto me impediu, colocando a mão em meu peito. Ele me olhou com seriedade e disse: "Você não pode entrar aqui." E foi aí que começou sua jornada espiritual. A experiência de quase morte, uma passagem além do véu da realidade, mostrou-lhe algo que ele jamais esperaria ver. Ele se via fora do corpo, assistindo ao seu próprio tratamento, sem se dar conta de que estava à beira da morte. E, ao tentar seguir aquele que parecia ser ele mesmo, foi barrado por uma figura misteriosa. Quem era esse homem de preto? Um guardião? Um juiz? Ou algo mais profundo e simbólico? Eu argumentei que precisava, mas quando percebi, eu estava na pele de uma criança. Não me espantei. Apesar da confusão e da angústia, aceitei aquilo, tentando entender. O homem de preto me pegou pela mão e me levou até uma outra porta. Quando ele a abriu, eu vi meus pais e meu irmão, todos vivos. Estávamos na casa em que morei quando criança.
Esse tipo de visão é comum em experiências de quase morte. O passado se mistura com o presente, e as memórias de infância trazem consigo um senso de segurança. Estaria ele revivendo seus momentos mais felizes antes do desfecho final? Ou essa visão de sua família indicava algo mais profundo? Algo relacionado ao que ele havia destruído com suas próprias mãos? Fiquei em choque, mas, ao mesmo tempo, senti uma paz que não experimentava há anos. Tudo parecia tão real, mais real do que a própria vida. Vi meu eu mais jovem entrar na cozinha e conversar com minha mãe. Era uma cena do meu passado, uma lembrança tão viva que parecia um filme projetado bem à minha frente. Perguntei ao homem de preto o que estava acontecendo e ele disse apenas: "Você está aqui porque tem uma questão a resolver." O que poderia ser essa questão? Ele havia passado anos na prisão, atormentado por sua culpa, mas o verdadeiro acerto de contas ainda estava por vir. A justiça que ele buscava não era dos homens, mas uma justiça espiritual, que só poderia ser alcançada com perdão, tanto de seu irmão quanto seu próprio. De repente, um buraco se abriu sob meus pés e eu comecei a cair. A queda era vertiginosa, como se eu estivesse despencando no vazio infinito. Era escuridão por todos os lados e o silêncio era esmagador. Parecia que horas se passavam enquanto eu caía, até que, ao longe, comecei a ouvir gritos. Eram distantes no início, mas ficavam mais próximos, e eu logo percebi que era a voz do meu irmão. O som de sua voz trouxe um desespero imenso. Esqueci a queda, só conseguia pensar em encontrar a origem daqueles gritos. Então, à medida que eu me aproximava, vi algo. Era um lugar sombrio, quase como uma prisão, mas muito pior. Era sujo, escuro, e o cheiro de enxofre tomava conta do ambiente. Caminhei por um corredor cheio de celas. Os presos eram figuras horrendas, rostos deformados pelo ódio e pela raiva. Seus olhares carregavam um rancor profundo, uma maldade que eu nunca tinha visto, nem mesmo nos piores criminosos da prisão em que vivia. Então, ouvi o grito de meu irmão, agora mais alto e mais claro. Ele vinha de dentro de uma cela trancada, com uma fresta embaixo da porta. Chamei seu nome, bati na porta, mas a resposta foi um golpe violento do outro lado. Ele estava furioso, como naquela noite em que brigamos. Eu tentei falar, pedir perdão, dizer o quanto eu estava arrependido, mas parecia inútil. Dias pareciam passar e ele não se acalmava. Queria sair e queria me pegar. Foi então que o homem de preto apareceu novamente. Ele caminhou lentamente pelo corredor e todos os presos se calaram em respeito. Quando chegou até mim, tirou uma chave do bolso e começou a destrancar a cela do meu irmão. Eu entrei em pânico. Implorei para que ele não fizesse isso, pois meu irmão ainda não havia me perdoado. Mas o homem não deu ouvidos e abriu a porta. Quando olhei para dentro, vi meu irmão agachado no canto da cela, os olhos cheios de ódio e dor. Mas, no instante em que nossos olhares se encontraram, algo mudou. Era como se uma onda de paz tivesse nos atingido. Toda a raiva desapareceu, e o que restou foi amor. Nós nos entendíamos sem precisar dizer uma palavra. Era uma conexão telepática, uma energia de perdão e ternura que eu nunca tinha sentido antes. Nos abraçamos, e foi o melhor abraço da minha vida. Aquele momento me trouxe uma paz indescritível, uma sensação de que tudo estava finalmente resolvido. Então, acordei. Estava de volta ao meu corpo. Os médicos disseram que eu estive em coma por apenas um dia, mas, para mim, foram meses naquela prisão com meu irmão. Hoje, sinto uma paz que nunca conheci antes. Sei, com certeza, que a vida não acaba aqui. E com esse amor no coração, tenho a certeza de que, um dia, reencontrarei meu irmão novamente.
e poderei abraçá-lo mais uma vez. Essa história nos faz refletir sobre as profundas consequências de nossas ações e o impacto que elas podem ter, não apenas em nossas vidas, mas também além desta existência. O relato de um homem que carregava o peso de seu crime e encontrou no perdão, tanto do irmão quanto de si mesmo, uma forma de libertação, é uma lição poderosa de redenção. Não importa quão escura pareça a estrada, sempre há a possibilidade de luz no fim do caminho, se estivermos dispostos a enfrentar nossos erros e buscar o perdão com sinceridade e amor. Aqui, no Poder do Além, somos mais do que contadores de histórias. Nós estudamos casos como este em busca de respostas, de verdades que nos levam a compreender melhor o que está além da nossa percepção material. Cada relato que trazemos para você é uma peça desse quebra-cabeça cósmico, e juntos, estamos desvendando mistérios, explorando o desconhecido, sempre com o coração aberto para o que podemos descobrir. Se essa história tocou seu coração, se ela trouxe algum conforto ou despertou sua curiosidade, te convidamos a continuar conosco. Aqui, exploramos os mistérios da vida e da morte, com a esperança de encontrar sentido e conhecimento para além do que os nossos olhos podem ver. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com quem você ama. E até o próximo vídeo.